Muito bom dia, boa tarde, boa noite para você que vai acompanhar a partir de agora mais um episódio do podcast O Mundo em Português. Hoje, para falar sobre o tema Missão Escatológica, nós vamos ter 2 episódios com esse tema, parte 1 e parte 2. Hoje vamos falar sobre o que é escatologia, uma abordagem rápida, e por que a missão deve ser escatológica, certo? Estamos aqui com o Rafael, né? Vamos começar pelo Rafael, que é o da casa, né? O Rafael, que é pastor e missionário em Portugal. Dá um alô aí. Alô, pessoal. Aqui nós vamos essa hora, né? A gente fala, essa hora, porque nós não sabemos a hora que você vai estar assistindo o podcast, para poder mergulhar nesse tema, que é um tema que nós somos apaixonados, né? A questão da escatologia. E aqui com o nosso companheiro no assunto. É isso aí. O outro companheiro da mesa hoje é o Rômulo Oliveira, amigo de uma já longa jornada. Pastor aqui no Mevantins, no Mevansed, também com várias experiências em missão no continente europeu. Dá um alô aí, pessoal. Alô, pessoal, tudo bom? Tamo aí, né? Você gostou do várias experiências. Várias experiências. Né? Foram várias, né? Em uma viagem, mas foram muitas. Foram várias experiências. E aí, mais de um país, isso que conta. Isso que conta, né? Essa é uma coisa legal na Europa, né? Você vai para vários países, né? Ela faz uma viagem na Europa, vai em 8 países e fala assim... Pregador com experiência internacional, já esteve em 8 países pelo mundo. Se fosse no Brasil, seriam 8 estados. E olha lá, né? Não, 8 cidades. 8 cidades. E olha lá. Enfim. Rafael, tá com o texto bíblico base aí pra gente? Nós vamos iniciar então esse assunto de escatologia, para a gente poder ter bastante tempo para poder se aprofundar. Que é um tema que nós sabemos que é um tema que para muitos é um tema que as pessoas já não têm tanto conhecimento. Algumas pessoas, nos últimos anos, talvez, né, tenha começado a estudar mais sobre o tema e tal. Então, a gente sabe que é um tema muito rico, tem muita coisa para se falar. E nós queremos gastar bastante tempo com isso aqui hoje. Por isso, nós vamos fazer a parte 1 e a parte 2, né? E vamos começar com o livro de Daniel, né? Escolheu o texto, né? Daniel, capítulo 12, versículo 4. Então, você tem sua Bíblia, você pode conferir lá no livro do profeta Daniel, capítulo 12, versículo 4. Tu, porém, Daniel, encerra as palavras e sela o livro, até o tempo do fim. Muitos o esquadrinharão, e o saber se multiplicará. Isso aí. Então, Rômulo, vamos começar falando um pouco sobre esse versículo, né? Vamos lá. Que saber é esse que se multiplicará. Por muito tempo, né, teve-se a ideia, né, pela tradução, né, na língua portuguesa de sabedoria, conhecimento para a ciência, né? Na Bíblia que minha mãe usava, era escrito assim, a ciência se multiplicará. Né? E os pastores gostavam de usar esse versículo. Então, quando a tecnologia chegasse no auge, então era o tempo do fim, né? E qual é o auge da tecnologia? Qual é o auge da tecnologia, né? Porque naquela época, de repente, era a máquina de escrever, era elétrica, né? Já achava que era auge. Aí já era Atari, né? 2, né? Aí veio... Televisão, telefone. Não, quando chegou, né, o cartão de crédito, aí não, a ciência, né? Porque daí não tinha mais dinheiro. Então agora, não, mas é interessante que o texto está falando sobre o próprio conhecimento dos últimos dias, né? A sabedoria sobre as últimas coisas, né? Então, Daniel sela o livro, que é o conhecimento das últimas coisas, que vai ser revelado, né, lá em Apocalipse. Então, nós estamos nesses últimos dias. Esse é o ponto. E nós, a igreja, estamos recebendo esse conhecimento e ele está se multiplicando cada vez mais, com certeza. Então, esse é o ponto central, né? Só que o interessante é que Daniel fala antes que os sábios, eles vão brilhar intensamente. E isso conecta com um assunto central, que é essas pessoas que têm o conhecimento sobre a volta de Jesus, a sabedoria, o coração voltado para isso, elas iam brilhar intensamente. Ou seja, elas iam começar a expor essa mensagem, que está breve o reino de Deus, que está, né, é próximo o reino de Deus. E esse é o trabalho missional, né? Então isso conecta para mim, por isso que eu queria falar sobre esse texto, porque ele conecta. Quanto mais eu conheço sobre a volta de Jesus, mais eu tento ser missionário, mais eu sou missional
né? E graças a Deus é um assunto que tem vindo bastante à tona recentemente. É, Tem muita gente, com certeza. pelo menos no Brasil, não sei como está isso lá em Portugal, mas pelo menos aqui tem se falado bastante sobre escatologia hoje. O que acontece? Se você olhar assim um pouquinho para a história da igreja, você vai ver que sempre quando vai chegando próximo o calendário, né? Quando o calendário vai avançando até o final de um século, As ou estações vão mudando. Exatamente, né? o final de um milênio, ou vai vendo grandes mudanças e grandes eventos mundiais, de alguma forma a igreja se desperta para poder buscar o conhecimento escatológico. Então, se você vê, por exemplo, o movimento adventista, né, que foi o movimento ali... que hoje a gente associa o movimento adventista só à igreja adventista. Sim, a igreja adventista, ela nasceu como fruto do movimento adventista, mas o movimento adventista não aconteceu somente... Na igreja adventista. Exatamente. Era um movimento que aconteceu na igreja, em geral. Então, assim, isso foi o que? Isso foi o final do século XIX. Isso. Então, assim, estava se aproximando do século XX, o final de um milênio. E milênio é uma questão muito relevante na Bíblia, né? Porque milênio a gente associa ao reino. Então, muitas pessoas pensavam no final dos 1000 anos, primeiro 1000 anos, no final dos segundos 1000 anos, né? Que estaria, então, chegando o tempo da conclusão, né? Da conclusão dos mundos, né? Da consumação dos séculos, como a Bíblia fala, né? Não o fim do mundo, né? A consumação dos séculos, né? Então, sempre tem essa procura. Então... realmente cumpre o texto de Daniel, né? A gente está chegando no tempo, as estações estão mudando. Agora, também por causa não só a mudança da década, né? O 2020, né? Estão falando 2020, famigerado 2020. Famigerado. mas também por causa da pandemia que acompanhou essa época e tal, um evento de escala global como esse, com todos os seus nuances políticos, tecnológicos, religiosos e tudo mais, trouxe a igreja a pensar um pouco na questão da escatologia. Então isso é meio que global mesmo, e é um evento que se repete sempre que essas coisas acontecem. E repete, mas de forma crescente, né? Ela aconteceu há 100 anos atrás, há 1000 anos atrás, e agora ela vai crescendo. E vai chegar realmente o tempo em que o conhecimento, como o Romulo falou, o conhecimento escatológico, não conhecimento científico, né? Mas o conhecimento escatológico se multiplicará até o ponto das pessoas terem o entendimento das palavras encerradas no livro. Né? E assim, já que a gente está usando muito esse termo, escatologia, escatológico, pode e provavelmente tem muitas pessoas que estão nos ouvindo e nos assistindo que nunca ouviram falar e não fazem ideia do que é escatologia. O que é escatologia? Eu sei que assim, extremamente profundo, mas para a gente conseguir dar uma pincelada, assim, uma abordada para a pessoa estar inserida no assunto desses 2 episódios. O que é escatologia, Ron? Bom, primeiramente, a palavra, né? Escatologia é o estudo das últimas coisas, né? Escaton e logia, né? Só que é um termo novo, né? Teológico, é um termo novo, não é algo que sempre existiu. Mas quando os teólogos vão começar a formular estudos teológicos, tratados, então nasce lá no século XVI, se não me engano. Foi a primeira menção dessa palavra, mas ela se torna conhecida mesmo só no século XIX mesmo, quando a mídia começa a usar esse termo. Eles trazem esse termo da teologia sistemática e eles começam a difundir. Né? Só que quando há difusão, muda-se também o conceito. Porque escatologia sempre foi, como o Rafa falou um pouco ali, essa questão de se entender a mudança da era. Né? Quando vai findar essa era e se iniciar a outra. E aí nasce esse estigma, né? Quando a mídia começa a usar esse termo também de o fim do mundo, né? O Armagedon, essa coisa caótica, né? Então, isso também gerou muito medo em se estudar a escatologia, ou que era uma coisa muito assustadora. Deixados para trás. Deixados para trás. Ou filme, né? Essa temática dos filmes também de destruição pós-apocalíptica e tudo mais. É muito mais profundo do que só, entre aspas, a volta de Jesus, né? Tem muito mais coisa que engloba, né, Tem muita coisa relacionada, né? E pensar assim, o final
de uma era, né? A palavra era ficou um pouco complicada Também ficou na igreja, complicada para usar, né? porque nova era, né? Surgiu a questão de nova era, e a igreja não usava muito o termo era, né? Então, ficou... Mas se você se incomoda com o termo era, pense em estação, que tá bem... Ou temporada, que tá bem contemporâneo, né? Uma nova temporada, new season, né? Uma nova estação. Ou mesmo a era vindoura também tem a palavra era, né? Mas é que a palavra... Tá pedindo a palavra era. Né? Só que é a... Mas é realmente um novo ciclo, uma nova estação, uma nova temporada, né? Pensando que o mundo, no termo bíblico, mundo não é apenas coisas físicas, né? Mundo também pode se referir a uma palavra que a Bíblia traduz como séculos, né? Que é mais do que um período de 100 anos, né? Mas é realmente a ideia de uma era, né? Um período da história, né? Um longo período da história. Então, essa questão, né, de nós falarmos a respeito de uma expectativa de um novo tempo, uma expectativa de que se conclua aqui uma estação, a estação que nós estamos vivendo, e venha a era vindoura, né, venha o porvir, venha o cumprimento das profecias e tal, é intimamente ligado com o conceito missionário, com tudo que a gente está trabalhando, ou deveria ser, pelo menos. Deveria ser, né? E é um tema que ficou, assim, oculto para muitas pessoas por muito tempo, né? Então, escatologia, como você falou, um termo novo, né? E aí você sente que a galerinha nova tem uma maior abertura a isso, você que é pastor de adolescentes aqui no Mevan, ou eles também carregam aquele receio, porque... eu fui criado com bastante receio do livro de Apocalipse. Assim. Não era medo, era receio, era cautela. Assim, você passava um pouquinho longe, porque se Jesus voltar, acaba tudo para nós e tal, e não é legal. Não é legal, né? Pô, vai acabar com a festa, né? Acaba com a festa e tudo. Hoje eu vejo que essa geração ela tem tido um desejo por esse conhecimento. Parece que acho que não, o estigma continua o mesmo, mas as pessoas estão curiosas, mesmo com esse estigma negativo ainda, que ainda existe dentro da igreja em relação a esse entendimento, esse estudo. Essa geração está muito sedenta por esse conhecimento. Tipo aquela coisa, o pessoal não quer, mas eu quero. Eu quero saber, eu quero entender isso. Então, para mim, é muito legal isso, ver isso. Né? O pessoal é um interesse e que tem gerado até posicionamentos na vida deles, né? E isso é muito importante, né? E algo que não é despertado só por mim, porque eu falo desse assunto, mas é algo que está intrínseco nessa geração mesmo. Não estou falando só da nossa comunidade aqui, mas acho que dessa geração como um todo mesmo. Um novo tempo mesmo em relação a isso. Glória a Deus. Porque, assim, como ele falou, a gente tinha... o termo escatologia, ele fala, tem um termo novo, né? Século XVI. Em relação à igreja, né? Porque hoje, quando a gente fala de uma coisa nova, o pessoal tá pensando em uma novidade mais tipo assim... mais nova, né? Tá bombando agora na internet, né? Uma nova rede social e tal, não sei o quê. Mas é porque pensar que escatologia era um termo que estava mais guardado para o campo teológico. Então, assim, então as pessoas que estavam estudando, os teólogos, né, então, os pastores, os teólogos, as pessoas que estudavam teologia, não a igreja cristã em geral, né, o crente normal, por assim dizer, né, o crente comum. E realmente criava-se uma barreira, né, um afastamento e até mesmo um terrorismo, né, como ele falou, fomos criados com esse terrorismo, né, o pastor da minha igreja, literalmente, ele falava para a gente não ler o livro de Apocalipse. Ele instruía os jovens e a igreja a não ler o livro de Apocalipse, porque é um livro muito profundo, porque é uma coisa muito... É só para teólogos, porque vai deixar você louco, vai deixar você fanático. Exatamente. O livro de Apocalipse deixa a pessoa louca ou fanática, e falou para não ler, né? Eu acho que eu deveria ter ouvido meu pastor. Eu li e pirei, né? Eu li e pirei. Mas é interessante você pensar que, ao oposto disso, o livro de Apocalipse ele é introduzido com uma bem-aventurança. É o único livro que é introduzido dessa maneira, com uma bem-aventurança, de bem-aventurado não somente aqueles que obedecem, porque essa bem-aventurança você tem em toda a Bíblia, né? Obedecer, bem-aventurado quem obedece. Mas bem-aventurado é aqueles que ouvem ou leem as palavras desse livro.
Sim. Então, é o oposto, né? Ter o conhecimento escatológico, o conhecimento dos assuntos relacionados à consumação dos séculos... Ele é uma bênção, é uma bênção esse é o ponto. para quem o adquire, Uhum. né? Isso é fantástico. Realmente. Bom, por que a missão deve ser escatológica? Rafael, vamos começar por você agora, que está lá diretamente inserido em Portugal, né? Missionário, um dos missionários aqui da casa, liderando uma das frentes no continente europeu. Por que você entende que a missão deve ser escatológica ou não deve ser escatológica? Na verdade, a missão, ela é escatológica. A missão da igreja, ela é escatológica. Ela fala exatamente sobre a comissão do tempo presente e ela aponta para o tempo vindouro. Isso é a missão em si, né? Então, assim, é até interessante você observar o avanço missionário da igreja. Normalmente, ele é movido pela visão escatológica que a igreja tem. Então, por que as pessoas, até pensando um pouquinho no tema anterior, por que as pessoas às vezes se incomodam? A gente falou sobre isso, né? De que Jesus é o estraga-festas, né? Uhum. Então, assim, os assuntos relacionados ao fim dos tempos é uma verdade incômoda. Porque uma igreja que é totalmente criada dentro do status quo, dentro do mundo, né? Uma igreja mundana, vamos usar o termo certo, que está, como Jesus falou a respeito da geração nos dias do fim, né? Comprando, vendendo, edificando, construindo, plantando, né? É um clube comendo, social, bebendo, né? casando, dando-se casamento, ou seja, está vivendo a vida aí adoidado. Tem essa era como seu próprio fim. Exatamente, que tudo é relacionado a essa era, tudo é relacionado a essa vida presente, esse tempo presente, enquanto Jesus está no céu, aguardando o tempo da restauração de todas as coisas para voltar. Então, assim, a igreja que vive somente de forma mundana nesse século, ela não se foca na missão. A missão é individual, a missão é cuidar da minha vida, a missão é preocupar com a minha carreira profissional, é preocupar com com o meu casamento, se eu vou casar, se eu não vou casar, se eu vou descasar e vou casar de novo, assim, se eu vou ter filhos, quantos filhos eu vou ter, criar meus filhos, essa é a missão. Então, é uma igreja que então, por isso que eu falo que a missão ela é escatológica, porque uma pessoa que não esteja preocupada com a consumação dos séculos, que não esteja preocupada com o reino que está por vir, ela vai se prender nos detalhes dessa vida. Paulo ele fala, né, que o soldado, ele não pode, um soldado em serviço, ele não pode ficar enredado pelas coisas dessa vida, porque o seu objetivo é agradar aquele que o alistou, que o arregimentou. Então, assim, se a pessoa... Eu falo que o cristão, das duas uma, ou ele se vê nessa terra como uma pessoa que ganhou um grande prêmio e que está aqui para poder curtir o prêmio que ela ganhou, de um Deus que é bom, um bom pai, que o ama e que deu muitos presentes para ela e colocou ela num mundo lindo, maravilhoso, para ela curtir, ter tudo que um bom pai daria para o seu filho. Ou ela vê essa vida como uma guerra, em que ela foi colocada aqui como um soldado que tem um objetivo, tem uma missão para poder cumprir essa missão, para militar. Oi? Transitório. Exatamente, para militar, né, por um reino do seu bom pai, do seu amado pai, do seu maravilhoso pai que o salvou da condenação e o colocou nessa abençoada guerra, nessa abençoada missão para aguardar ou prenunciar o reino que há de vir. Então, são duas posturas opostas a se ter nessa vida, né? Uma tem tudo a ver com a missão e ela é escatológica. É uma postura escatológica e ela tem tudo a ver com a missão. Outra não é escatológica e não tem nada a ver com a missão. E assim, Romo, realmente, o simples fato de você levar o evangelho até a pessoa é escatológico, né? É escatológico, exatamente. Seria isso ou não? Com certeza. Como a gente está falando, nós estamos falando de você levar a mensagem de que esse presente século, ele vai findar e vai se iniciar outro século. E quem se alia a o novo século que vai vir, esse novo período, que é o reino de Deus, que é toda essa realidade que a Bíblia apresenta do futuro, né? Você está fazendo isso, é escatológico. O evangelismo, a missão, ela é escatológica. Porque você está anunciando a pessoa, olha, essa era, pelo menos deveria ser assim, né? Deveria ser. Deveria ser essa a mensagem pregada. Olha,
essa era vai ter fim. Tudo que você está vendo, não fisicamente falando, mas essa estrutura que existe no mundo, o sistema que existe no mundo, ele vai ruir, ele vai ser findado e vai se iniciar o reino de Deus sobre a terra. E isso vai trazer uma nova realidade. E você precisa estar adequado a isso. E Jesus te dá tudo o que você precisa para você se adequar a isso, para você viver essa realidade. Ele morreu na cruz para que você viva isso, né, de certa forma, agora, no teu interior. E depois, externamente, né, e se vai se pregar ressurreição, vai falar tudo isso. Porque então, realmente... né, isso a mensagem missional, esse trabalho de você avançar sobre os povos não alcançados, né, seja não só naquela mentalidade da tribo indígena, mas quem não tem Cristo não foi alcançado. Então, é totalmente... Se você entende de forma coerente a escatologia, você não consegue não ser missionário. Porque, assim, realmente fica até difícil você conseguir evangelizar, né? Se você não pensar se você não pensar dessa forma. Como é que você vai falar pra pessoa assim, ó, Deus morreu pra te libertar? Mas por quê? Eu não preciso ser liberto? Eu tenho uma casa boa, eu tenho um emprego e tal. Boa. Não, mas porque o pecado, ele faz mal. Não, pra mim não tá fazendo mal nenhum. Eu tô bem aqui, eu tô muito bem, eu tô feliz da vida com o meu pecado. Se você parar aqui, fica difícil você conseguir pregar o evangelho, né, cara? Esse é um ponto que a gente trata muito na missão, por exemplo, em Portugal, na Europa, puxando um pouquinho pro nosso contexto missionário, né? O Rômulo esteve com a gente lá em 2014, né? 2014. Nós fizemos uma viagem, nós fomos foi o quê? Foi uns 7 países, né? Foram 7 países, a maioria desses países mais ao norte da Europa, né? Nós tivemos também Itália e Espanha, né? Mas a maioria países ao norte da Europa que conhece a realidade. O continente europeu, os países mais ao norte são países ainda mais desenvolvidos, onde o padrão de vida é mais elevado, as pessoas estão mais... maiores DH do mundo. Exatamente, né? Estão muito mais estabilizados. Então essa é a questão de IDH, a questão assim, de que a pessoa está bem. Em geral, a condição de vida ela é boa, a pessoa ela está bem no que tange a sua vida nesse mundo. E isso é um choque de paradigma, por isso que a gente fala muito da questão da escatologia da missão, por exemplo, quando a gente vai falar de missão em realidades de países europeus ou do norte da América e por aí outras realidades similares, Japão, outras realidades similares no mundo, por causa da dificuldade que, às vezes, aqui no Brasil as pessoas têm de entender de que o evangelismo não se trata de uma vida melhor. Sim. Qual é a grande mensagem do evangelismo? Ela é escatológica, ela é vida dentre os mortos. Isso. Então, assim, essa é a grande mensagem que Jesus ressuscitou, ele venceu a morte, o fim dessa vida é a morte. Então, assim, o que vem depois disso, você já está tocando na questão escatológica. Então, você trazer a mensagem para as pessoas de que não tem a ver com essa vida, mas o que vem após ela não tem a ver com essa morte, tem a ver com a segunda morte. Sim. É da segunda morte que Jesus veio te livrar, não é da primeira, né? Então, assim, e não tem a ver com essa vida, é a vida eterna, né? Então, assim, a vida é depois da ressurreição dos mortos. Depois da ressurreição é que é o ponto. Então, você trazer isso para uma realidade, por exemplo, que a gente tem muito aqui no Brasil, em termos de evangelho, as pessoas não se preocupam tanto com essa questão. Por quê? Porque o evangelho para ela é você dar comida para o cara que está com fome. Sim. É você libertar das drogas o cara que está nas drogas. É você tirar... é um conceito social. Salvar, né? Tirar as mazelas sociais, né? Melhorar a vida da pessoa. É aquela mulher que sofre porque o marido bebe, espanca ela e tal, não sei o quê. E você traz a mensagem para a mulher, Jesus vai mudar a sua vida, ele vai salvar seu marido, você vai ter um bom casamento. Aí você vai para realidades onde essas mazelas sociais não são tão graves, onde tá lá as pessoas, como você falou, elas estão bem, elas têm seu trabalho, elas têm sua vida, o casamento está bem, tem seus prosperidade, filhos, estão vivendo no pecado, mas o pecado não está incomodando ela, porque não está trazendo, ela não está vendo hoje a morte que ela está cultivando, né? Refletida ali em muitas questões. É o que Jesus fala em Mateus 13, é os espinhos na terra, que são as preocupações dessa vida que sufocam a mensagem. Então, a mensagem está sufocada. Então, você não tem como desenvolver o evangelho, até porque a preocupação do cotidiano da pessoa e o status quo, como a gente falou aqui, ele vai
sufocar a mensagem. Então, essa mensagem, ela não tem como... Essa mensagem rasa, vamos dizer assim, ela não... Superficial, ela não consegue tratar a terra, que é o coração das pessoas, para que essa semente do verdadeiro evangelho possa... Se ficar só nessa mensagem, a pessoa nunca vai entender o porquê ela precisa ser transformada. E por isso que no Brasil o evangelho cresce. Porque o Brasil é um país de terceiro mundo ainda, né? Tá crescendo, mas é muita crise social, né? E as pessoas não alcançaram o desejado patamar de vida delas. Então, elas têm os seus sofrimentos. Então, a placa "pare de sofrer", ela é muito bem-vinda. Então, o evangelho está crescendo no Brasil. Qual evangelho? Né? É o verdadeiro evangelho? Né? Ou é só essa temática? Não, a tua vida vai ser transformada para melhor. Vem aqui e aí cresce. Né? Está crescendo mesmo, será? Um dia eu vi um testemunho de uma pessoa, pena que eu não me lembro quem era, mas eu achei muito legal. Ele falando que ele foi apresentado ao evangelho e falaram, e ele estava muito endividado, ele tinha uma série de problemas, tinha um vício com bebida alcoólica, se eu não me engano. E aí a pessoa pregou para ele, falou, você precisa mudar de vida, sua vida vai melhorar e tal. E aí ele falou, topou a proposta. Falou, não, é verdade, vou fazer. Parou de beber, começou a sobrar dinheiro, pagou as contas, ele falou, Deus me libertou do vício, me libertou melhorou minha vida social. Aí um dia ele teve um encontro com Deus espontâneo. Ele estava em casa, num momento de oração, e ele começou a descobrir que Deus não era só melhorar a vida financeira dele e fazer com que ele fosse liberto do vício. E ele começou a se aprofundar em Deus e aí ele falou uma questão que eu não me lembro os detalhes, mas o que ele quis dizer era o seguinte, eu entendi que eu precisava ser transformado, porque eu fazia parte de uma noiva que Jesus viria para se casar. É isso. Sim. Então, esse é o ponto, né? A gente trabalha só com a missão aqui, focado no terreno, e a pessoa nunca consegue entender o porquê ela precisa ser transformada. E a gente entra na questão escatológica. O verdadeiro terreno tem que ser trabalhado ao coração do homem. É o coração do homem. É isso aí. Bom, enfim. Gente, vamos fechar as pontas aí pro final, que por acaso tenham ficado abertas. Quer fazer suas considerações finais aí, Rafa? Bom, eu acredito que algumas coisas que a gente deixou um pouco abertas já é um gancho para a parte 2, né? Que nós vamos continuar esse assunto, né? Continuar esse assunto. Eu tenho certeza que se esse assunto foi bom para você, se você viu, foi algo que realmente mexeu com você, que despertou o interesse de aprender mais sobre isso, não perca aí o próximo episódio desse podcast, que nós vamos falar ainda um pouco mais sobre essa questão. E nem de perto, nem de longe, nós vamos esgotar o assunto, né? Isso é um assunto para se falar a vida inteira e nós vamos ainda falar muito sobre isso. Mas eu acredito que o crucial do que temos falado, que é essa introdução da introdução de um assunto, já foi falado aqui. A escatologia ela é realmente o estudo não do fim do mundo, né, mas do fim de todas as coisas, mas da consumação dos séculos. É a expectativa de terminar essa era, né? e a era vindoura, que o evangelho ele é a proclamação dessa era vindoura, é a salvação do homem, né? Ela trata o coração do homem, é a transformação do homem integral, mas não por causa dessa vida, não tendo por fim essa vida, como Paulo falou, né? Essa é a nossa esperança, né? Ela se resume a essa vida. Então, nós somos os mais miseráveis de todos os homens. Isso não confere com muito dos evangelhos que é pregado por aí. Porque eu não vejo a pessoa tão miserável assim nessa vida. Então, assim, Paulo estava falando isso porque Paulo era um homem que se gastava e se deixava gastar por um mundo vindouro. Então, ele falou assim, cara, eu tô aqui preso, tô aqui todo detonado, né? Passando tudo que eu passei por causa de uma esperança vindoura. Se o negócio é só essa vida aqui... Cara, eu sou o mais burro de todos, né? Eu devia estar lá vivendo minha vida, casado, tendo meus filhos, ganhando dinheiro, então não sei o quê, e indo na igreja no domingo,
Então, assim, é isso que Paulo trouxe ali na questão. É a perspectiva de uma pessoa que está como um soldado, né? Como eu falei lá atrás, né? Que encara essa vida não como prêmio, Sim. mas como lugar onde nós vamos guerrear, focando no prêmio. O prêmio, o galardão, a recompensa é vindoura, vem com o reino, vem com a chegada do nosso Senhor. E ainda que hoje nós, pela graça, pela misericórdia de Deus, né, e pela bondade de Deus, pela benignidade de Deus, nós usufruímos de tanta coisa boa. Ele não nos priva, né? Ele não nos priva, ele, como Paulo fala, ele não priva o boi, ele não amordaça o boi que tá ali trilhando o trigo, né? Então, assim, Deus não é assim, ele trata bem os seus servos, né? Ele nos ama, mas o prêmio não é aqui. Então, assim, nós hoje batalhamos pelo prêmio que está por vir. Então, esse que é o ponto, né? A missão escatológica, porque ela se refere ao que está por vir e não a essa vida, não finda com a morte, né? É isso aí. Rômulo, considerações finais? Eu acho que o que motivava a igreja primitiva, os apóstolos, e até a gente falou ali esses períodos dentro da história da igreja, onde mais se teve essa esperança de que o reino está vindouro, ele é próximo, ele tá à mão, impulsionou a igreja a evangelizar, a crescer e a se espalhar pela terra. Né? Então, você vê, os apóstolos estavam ali, cara, Jesus está voltando a qualquer momento. Vamos avançar, vamos cumprir a nossa grande comissão, né? Vamos fazer o que Jesus mandou, porque ele está chegando. A gente precisa ter muitos membros desse reino, né? E eu acho que pensar de forma estratégica mesmo, olha, botar um mapa mundi e ver assim, colocar cada ponto, olha, esse território a gente não conquistou ainda. War, né? Brincar de war, literalmente, olha. A igreja precisa ser mais intencional nisso. Olha, isso aqui não no sentido de, vamos colocar a nossa placa, né? Aquela coisa de franchise, né? Mas é assim, cara, aqui ainda não foi evangelizado, aqui, sabe, tem poucas pessoas nessa região, vamos lá, vamos, sabe, se espalhar mesmo. É verdade. Pra mim Bom, Jesus está voltando, né? Tá voltando. Essa é a nossa esperança. Bom, gente, é isso aí. Terminamos mais esse episódio do podcast O Mundo em Português. Se você gostou, por favor, lembre de compartilhar com seus amigos aí. Mande para todo mundo que você tiver acesso. É importante que essa mensagem se espalhe. E vamos para a parte 2 desse episódio, não perca. Em breve, parte 2 desse episódio, falando um pouquinho sobre a missão escatológica. Obrigado, Rômulo. Valeu. Rafa, valeu, tchau, tchau. Deus abençoe.